Qual a diferença entre alma e espírito? A diferença entre alma e espírito pode variar dependendo do contexto filosófico, religioso ou cultural em que esses termos são usados. Aqui estão algumas definições e distinções comuns. Cerquilha alma. 1. Definição: a alma é frequentemente vista como a essência imortal ou a individualidade de um ser humano. Ela é associada às emoções, pensamentos, personalidade e a vida emocional do indivíduo. 2. Contexto religioso. Muitas tradições religiosas, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, falam da alma como o princípio vital que dá vida ao corpo. A alma é vista como algo que pode ser julgado após a morte e pode ter um destino eterno, como céu ou inferno. 3. Interpretação filosófica. Em algumas escolas de filosofia, a alma é considerada como a parte racional e imortal do ser humano, que pode ser separada do corpo. Cerquilha espírito. 1. Definição: o espírito é geralmente visto como a força vital ou o princípio animador que transcende o corpo físico. É muitas vezes associado a um aspecto mais universal ou coletivo da espiritualidade. 2. Contexto religioso. No espiritismo e em algumas tradições esotéricas, o espírito refere a uma entidade que pode existir independentemente do corpo. Os espíritos podem ser os de indivíduos falecidos que se comunicam com os vivos. 3. Interpretação filosófica. Muitas vezes, o espírito é considerado como a essência divina ou a centelha de vida que reside em todos os seres humanos, conectando-os com algo maior, como o universo ou o divino. Cerquilha resumo das diferenças. Essência versus força vital. A alma é muitas vezes vista como a essência individual de uma pessoa, enquanto o espírito é considerado a força vital que pode ser compartilhada entre todos os seres. Imortalidade perceptiva. A alma é frequentemente associada à individualidade e ao destino após a morte, enquanto o espírito pode ter uma conotação mais ampla e conectar-se com a espiritualidade global. A experiência pessoal. A alma é frequentemente ligada à identidade e personalidades individuais, enquanto o espírito pode remeter a uma experiência coletiva ou universal da vida. Essas definições podem variar amplamente com base nas crenças culturais, religiosas e filosóficas de diferentes sociedades. O que é o espiritualismo? O espiritualismo é uma corrente filosófica, religiosa e cultural que acredita na existência de espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Essa doutrina enfatiza a ideia de que os seres humanos possuem uma dimensão espiritual e que a vida não se limita à existência material. Uma das vertentes mais conhecidas do espiritualismo é o espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, que propõe a ideia de reencarnação e ensina que os espíritos podem evoluir através de diferentes experiências de vida. O espiritualismo pode abarcar diversas tradições, crenças e práticas, que incluem mediunidade, sessões espíritas, práticas de desenvolvimento espiritual, e a busca por entender a vida após a morte e a natureza dos seres espirituais. Em um contexto mais amplo, o espiritualismo pode também referir-se a um enfoque na espiritualidade que valoriza a experiência pessoal e direta com o divino, sem necessariamente se restringir a religiões organizadas. Essa abordagem muitas vezes busca um sentido de conexão espiritual com o universo e com os outros. Em síntese, o espiritualismo explora as dimensões da existência além do físico, buscando compreender a realidade espiritual e as interações entre o mundo material e espiritual. Está aqui algum fantasma? Algum espírito? A expressão fantasma como espírito pode referir-se a algumas ideias diferentes, dependendo do contexto. Geralmente, um fantasma é considerado uma manifestação de um espírito, particularmente o espírito de uma pessoa que faleceu. Em muitas tradições e crenças, esses fantasmas são vistos como almas que ainda têm algum tipo de conexão com o mundo dos vivos.
Se você está se referindo a experiências de fantasmas ou a crenças sobre espíritos, muitas culturas ao redor do mundo têm histórias sobre fantasmas que assombram locais específicos, estão ligados a eventos passados, ou buscam resolver assuntos inacabados. Se você está fazendo uma pergunta em um contexto mais específico ou se houve uma experiência pessoal que gostaria de discutir, sinta-se à vontade para compartilhar mais detalhes. O que significa a paz espiritual? A paz espiritual é um estado de serenidade e harmonia interior que transcende as preocupações cotidianas e as adversidades da vida. Ela se refere a um sentimento de calma e contentamento profundo que se origina de uma conexão mais ampla com algo maior, que pode ser interpretado de diversas maneiras, dependendo das crenças individuais de cada pessoa. Aqui estão alguns aspectos que podem ajudar a entender melhor o conceito de paz espiritual. 1. Conexão com o divino. Para muitas pessoas, a paz espiritual é alcançada através da conexão com Deus, do universo ou de uma força superior. Isso pode ser promovido por práticas como a oração, meditação e reflexão. 2. Autoconhecimento. A paz espiritual também está relacionada ao entendimento de si mesmo e à aceitação de quem você é, incluindo suas falhas e limitações. Esse autoconhecimento pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse. 3. Desapego. Muitas tradições espirituais ensinam que a paz vem do desapego de bens materiais, expectativas e resultados, permitindo um fluxo mais natural da vida. 4. Viver no presente. A apreciação do momento presente e a capacidade de viver o agora são centrais para a paz espiritual. Isso implica deixar de lado preocupações sobre o passado ou ansiedades sobre o futuro. 5. Altruísmo e compaixão. Atos de bondade, empatia e compaixão pelos outros podem também contribuir para uma sensação de paz interior. Essa conexão com os outros frequentemente traz um senso de propósito e realização. 6. Resiliência. A paz espiritual pode proporcionar uma base sólida para enfrentar desafios, permitindo que as pessoas naveguem por dificuldades com uma perspectiva mais tranquila e equilibrada. Em resumo, a paz espiritual é um estado desejável que envolve uma profunda sensação de contentamento, aceitação e entendimento em relação a si mesmo e ao mundo, frequentemente associado a práticas espirituais ou religiosas. Cada indivíduo pode experimentar essa paz de maneiras únicas, dependendo de suas crenças e experiências pessoais. Por que é que a natureza e o espiritualismo estão ligados? A natureza e o espiritualismo estão profundamente interligados por várias razões, e essa relação é frequentemente explorada em muitas tradições espirituais e filosóficas. Aqui estão alguns dos principais pontos que explicam essa conexão. 1. Conexão com o todo. Muitas filosofias espirituais enfatizam a ideia de que todos os seres estão interconectados. A natureza é vista como uma manifestação dessa interconexão, e estar em harmonia com o mundo natural pode promover um sentimento de unidade e pertencimento. 2. Reflexão e contemplação. A natureza oferece um ambiente tranquilo que pode facilitar a meditação, a reflexão e a contemplação. Esses momentos de quietude e conexão com o ambiente natural muitas vezes permitem que as pessoas sintam uma presença espiritual ou uma conexão mais profunda com a vida. 3. Ciclos da vida. A observação dos ciclos naturais, como as estações, processos de crescimento e morte, pode levar a uma compreensão mais profunda da vida e da espiritualidade. Esses ciclos muitas vezes são vistos como metáforas para a experiência humana, ensinando sobre o renascimento, transformação e impermanência. 4. Beleza e maravilha. A beleza da natureza, desde montanhas majestosas até a simplicidade de uma flor, muitas vezes evoca um senso de admiração e reverência. Essa experiência estética pode ser uma porta de entrada para a espiritualidade, levando a sentimentos de gratidão e conexão. 5. Tradições espirituais. Muitas tradições espirituais e religiões têm profundas raízes na natureza.
Por exemplo, as crenças nativas, o taoísmo e o budismo frequentemente celebram a natureza e consideram-na sagrada. A natureza é frequentemente vista como uma manifestação do divino. 6. Cuidado e responsabilidade. O reconhecimento da interconexão entre todos os seres pode levar a um sentimento de responsabilidade em relação ao meio ambiente. Isso pode inspirar ações altruístas e espirituais, promovendo a conservação e o cuidado com a terra. 7. Experiências transcendentes. Muitas pessoas relatam experiências espirituais intensas que ocorrem em ambientes naturais. Estar em locais silvestres pode proporcionar um senso de paz e uma conexão com algo maior do que si mesmo. Em resumo, a natureza e o espiritualismo estão ligados pela interconexão que percebemos entre todos os seres e a experiência humana. A natureza serve como um espelho e um espaço para explorar questões espirituais, oferecendo um contexto rico onde a espiritualidade pode florescer. Por que as mulheres não podem ser representantes de Jesus Cristo na Terra? A questão da representação de Jesus Cristo por mulheres varia entre diferentes tradições religiosas e denominações. Em algumas tradições, há a crença de que apenas homens podem ser representantes ou líderes espirituais, como no caso de algumas denominações cristãs que têm uma estrutura clerical predominantemente masculina. Aqui estão alguns pontos a considerar sobre essa questão. 1. Interpretações religiosas. Muitas denominações cristãs baseiam sua liderança em interpretações de textos bíblicos que consideram que o papel de liderança espiritual deve ser exercido por homens. Versículos como 1 Timóteo 2:12 da manhã, onde Paulo diz que as mulheres não devem ensinar ou exercer autoridade sobre os homens, são frequentemente citados para justificar essa posição. 2. Tradição e história. Ao longo da história, muitas igrejas e comunidades religiosas têm, em sua maioria, líderes masculinos. Essa tradição se perpetua e, muitas vezes, é reforçada por normas culturais que veem a liderança espiritual como uma função masculina. 3. Teologia. Algumas tradições defendem que a escolha de Jesus de 12 apóstolos, todos homens, reflete um padrão que deve ser seguido. Essas crenças podem ser parte da teologia e da doutrina da denominação, influenciando a inclusão ou exclusão de mulheres em papéis de liderança. 4. Mudanças sociais e teológicas. É importante notar que a interpretação das Escrituras e a prática da religião evoluem com a sociedade. Muitas igrejas contemporâneas estão revisitando essas questões e permitindo que mulheres ocupem papéis de liderança. Denominações como a Igreja Anglicana, a Igreja Metodista e várias comunidades protestantes têm ordenado mulheres e as reconhecido como líderes espirituais. 5. Papel das mulheres na Igreja Primitiva. As mulheres tiveram papéis significativos nas comunidades cristãs primitivas, como diaconisas e em outros ministérios. Isso levanta questões sobre se as práticas atuais refletem as intenções originais do cristianismo. 6. Diversidade de crenças. Há uma ampla diversidade de crenças e práticas dentro do cristianismo. Algumas denominações reconhecem plenamente a igualdade de gênero e permitem que mulheres sejam pastores, bispas e líderes em todos os níveis. Portanto, a questão da representação de Jesus Cristo por mulheres depende fortemente da interpretação teológica, das tradições religiosas e das mudanças culturais. Hoje, muitos defendem a igualdade de gênero na liderança religiosa e acreditam que as mulheres podem e devem desempenhar papéis significativos na vida da Igreja. A Santa Maria Madalena era prostituta ou pertencia à realeza? Santa Maria Madalena é uma figura central no Novo Testamento e tem uma importância significativa na tradição cristã, especialmente em relação à sua presença nos eventos da vida de Jesus. Aqui estão alguns pontos relevantes sobre Santa Maria Madalena. 1. Identidade e história. Maria Madalena é frequentemente identificada como uma mulher que foi curada por Jesus de 7 demónios, Lucas 8:2.
Ela é mencionada em vários relatos nos Evangelhos, especialmente nos contextos da crucificação e ressurreição de Jesus. 2. Testemunha da ressurreição. Maria Madalena é especialmente conhecida por ser a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus, conforme narrado no Evangelho de João, João 20:1418. Após encontrar o túmulo vazio, ela é enviada por Jesus a anunciar a ressurreição aos discípulos, recebendo o título de Apóstola dos Apóstolos. 3. Papéis e interpretações. Ao longo da história, Maria Madalena foi muitas vezes retratada de maneira negativa, com algumas tradições sugerindo que ela era uma pecadora arrependida. No entanto, muitas interpretações modernas enfatizam seu papel como uma discípula importante de Jesus e uma líder entre os seguidores dele. 4. A representação cultural. Na arte e na literatura, Maria Madalena tem sido um símbolo de arrependimento, fé e a possibilidade de redenção. Sua imagem foi explorada em várias obras, desde pinturas renascentistas até literatura contemporânea, muitas vezes desafiando ou reinterpretando a narrativa tradicional. 5. Santa Maria Madalena no céu. Maria Madalena é venerada como santa em várias tradições cristãs. Sua festa é celebrada em 22 de julho, e ela é considerada uma padroeira dos arrependidos, das mulheres e, em algumas tradições, dos farmacêuticos e dos bibliotecários. 6. Movimento feminista e Maria Madalena. Nos últimos anos, houve um interesse renovado em Maria Madalena dentro de contextos feministas, levando a uma reavaliação do seu papel e da sua importância. Muitas defensoras da igualdade de género veem nela um modelo de liderança e fé que desafia as normas patriarcais tradicionais. A figura de Maria Madalena continua a ser um ponto de discussão e inspiração em muitas correntes do pensamento teológico, social e cultural, destacando seu papel relevante e complexo no cristianismo primitivo e na história da Igreja.